Presta atenção. O diabo tem poder para fechar as igrejas? Não. Ué, mas elas estão fechadas? Espera aí. O inimigo tem poder para fazer mais de 2 bilhões de pessoas ficarem retidas, trancadas em casa? Não, ele não tem. Mas isso está acontecendo. Como é que nós vamos entender isso dentro da palavra de Deus? Olá, queridos, que bom, mais um vídeo para a gente repartir o que Deus está falando com a igreja, o que Deus está falando conosco, o que Deus está falando com a sua noiva nestes dias. Esse vídeo é fundamental. Você vai entender algumas coisas de por que é que nós, cristãos, porém o mundo inteiro, está sofrendo o que está sofrendo. Nada sai do controle de Deus. Então, o que é que está acontecendo? Então eu preciso que você assista esse vídeo até o final para você entender o fecho dele. Por que é que está acontecendo isso? Se o inimigo tivesse 90% do poder dele nisso, menos de 1% do poder de Deus já aniquilaria tudo. Ele não pode com nada. Então por que é que estamos passando por tudo isso? Até o final você vai compreender isso, você vai me entender a palavra de Deus, porque ninguém é dono da verdade. Eu não posso dizer que eu sou o dono da verdade, porém, a palavra de Deus é a verdade. Vamos analisá-la hoje. E desde já eu peço que o Espírito Santo nos dê graça. E nós não vamos usar fotografias, vídeos, nós vamos usar a palavra de Deus. Então você vai achar assim, puxa, mas vai ler todo esse trecho, vai ler. Gente, a palavra de Deus é que nos mostra o porquê de todas essas coisas que a cada semana eu estou mostrando para você. A palavra de Deus. Então vamos lá, vamos ativar o algoritmo do YouTube para que muitas pessoas possam receber isso. Então eu vou pedir em 30 segundos, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Acione o sininho ali, amém? Então, vamos adiante agora. Vamos estudar um pouquinho da história do povo de Deus e da igreja, porque hoje nós somos o povo de Deus e estamos vivendo essa história. Então você imagine no tempo de Abacuque. Eu queria ler alguns versículos de Abacuque para você. Mas antes eu quero salientar o capítulo 1, versículo 5. Olha o que ele diz. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei nestes dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Grande obra Deus vai realizar. Tremenda obra Deus vai realizar. Mas lembre-se como que era o povo na época de Abacuque. Sim, vamos ler alguns versículos para você relembrar como era esse povo, ok? Vamos lá. Abacuque 1, vamos ler de 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e o Senhor não salvará? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Olha o desabafo dele com o que ele está vendo em roda, e que não há justiça, a justiça é distorcida. Veja que o Senhor disse que faria coisas grandes e maravilhosas que quando nos contassem nós não acreditaríamos. Então se espera as suas maravilhas, como vimos em Elias, o fogo descendo do céu e queimando todo o sacrifício. Espera-se essas maravilhas de Deus, Jesus ressuscitando os mortos. Mas aqui há alguma coisa interessante. No versículo seguinte, quando Deus promete essas maravilhas, ele descreve algumas coisas dessas maravilhas. Veja bem, ele diz assim, Abacuque 2,6, porque eis que suscitarei os caldeus, nação amarga e impetuosa,
que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se das moradias que não são suas. Senhor, o Senhor diz que vai fazer maravilhas, e o Senhor exalta maravilhas dessa nação ímpia e terrível, e mais, o Senhor ainda dá outros detalhes dela. Veja, por exemplo, no versículo 7, Deus diz: um povo horrível virá sobre o povo de Deus. Um povo horrível. No versículo 8, Deus descreve a violência desse povo. Você pode ler ali em Abacuque 1. No versículo 9, Deus diz: eles virão para fazer violência, e os seus rostos buscarão o vento oriental e farão cativos como areia. Mas estranho Deus falando uma grande obra e mostrando essas tragédias. Como era o povo de Deus naquele momento? Abacuque estava vivendo isso, e se você lembrar, Jeremias passou a mesma situação. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre ele. Isaías passou a mesma situação. Oséias passou a mesma situação. Estavam vivendo num momento onde o povo tinha escolhido servir ao Deus da morte. Sim, porque quando a serpente, a Bíblia diz a serpente, o antigo dragão, Satanás, ele convenceu Adão que ele poderia lhe dar coisas maiores. Olha Adão, olha Eva, se vocês comerem do fruto que Deus proibiu, se vocês seguirem a minha orientação, vocês serão iguais a Deus, porque vocês saberão todas as coisas. Aquele é o fruto da sabedoria. E por vantagens para si próprio, Adão e Eva deixaram o Deus da vida que os tinha criado, que tinha lhe dado todo o paraíso, e seguiram ao Deus da morte, em troca de vantagens. Isso é o que nós estamos vendo de novo nesse povo. Então é um povo que está servindo o Deus da morte. Sim. O que Deus está fazendo? Permitindo que o Deus que eles estão adorando, manifesta sobre eles o que ele tem para dar. Violência, escravidão, torturas. É isso que Deus deixou que viesse sobre o povo dele, que eu tinha deixado de lado. E você verá que em outras situações Deus faz a mesma coisa. E o que sobra depois? Famoso versículo que Lutero compreendeu e que mudou a história da humanidade. O justo viverá pela fé. Veja que Paulo citou 2 vezes no Novo Testamento: o justo viverá pela fé. Sim, mas aonde que ele aparece a primeira vez? Aqui no meio dessa angústia toda que virá, no capítulo 2, versículo 4, Abacuque está escrevendo que o justo viverá pela fé. Então, quando vem esse tipo de angústia na terra, onde os inimigos de Deus se levantam com um direito sobre isso, sobre o que eles estão fazendo. Mas, pastor, as igrejas todas estão fechadas, o inimigo tem esse direito? Vamos ver que tipo é o povo que viveu, por exemplo, nos dias de Jeremias. Analise lá. Era o mesmo povo que nós estamos falando agora, que servia ao Deus de Nimrod. Quem é Nimrod? O primeiro satanista declarado, aquele que deixou Deus de lado e disse que ele iria fazer uma torre, que iria alcançar até os céus, e ele iria realmente então receber do Deus verdadeiro. Nimrod, o primeiro satanista declarado que a Bíblia declara. E eles queriam seguir o Deus de Nimrod. E por que Jeremias foi conhecido como Deus chorão? Porque ele sofreu muito, ele chorava. Não, ele chorava porque ele dizia: se vocês não se converterem ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus que vos ama, que vos tem dado vida, Deus deixará vir Nabucodonosor. E Nabucodonosor vai destruir o povo de Deus. Lembra Abacuque dizendo também: por que se dirá, aonde está o seu Deus? Ou seja, cadê o Deus de vocês, se vocês estão sofrendo tanto? Sim, mas o inimigo virá sobre aqueles que, mesmo sendo do povo de Deus, estão adorando agora, em Jeremias, o Deus de Nimrod. Gente querida, então é assim.
Há um momento onde a humanidade inteira se volta contra Deus e deixa de fazer sequer menção do nome de Deus. E olha o que a humanidade escolhe. Escolhe não conhecer a Deus. Nós vamos lá no novo canal, lá está escrito, perceber que o povo não quer conhecer a Deus. Eu vou citar algumas coisas ainda nesse estudo, mas lá nós vamos ver detalhes. Você lembra? Claro que você lembra. Jesus falando do joio e do trigo. Os dois crescem junto. Mas haverá um momento em que o joio será tirado. O trigo, sim, este será aproveitado. O joio será tirado para ser queimado. Assim não entrará no reino de Deus nunca mais. Não conheça realmente quem é Deus. O espírito que não consiga entender o amor de Deus porque não quer entender. O espírito que quer tirar vantagem e ser igual a Deus, como houve em Adão e como houve em Lúcifer, não entrará mais. Então o que o Senhor está fazendo? Ele está purificando e queimando esse joio. Essa é a verdade. Então o que o Senhor está fazendo conosco nesse momento? Nos fortalecendo em fé. Se nós não tivermos conhecimento de Deus suficiente para crer que Ele permite isso tudo, porém, para que nós sejamos edificados, meu amigo, aí é complicado. Nós precisamos realmente sermos homens de fé, crermos que a verdade está toda dentro da palavra de Deus. Procurai de todo o vosso coração como quem procura a prata, como quem procura o tesouro escondido. E assim nós temos que procurar a verdade, porque isso vai nos fazer homens de fé. Olha, por exemplo, Jó. Deus sempre, parece que é assim, depois da crise que as pessoas enfrentam, sobressaem os homens de fé, e aí eles recebem a porção dobrada. Por exemplo, Jó tinha uma família, tinha tudo aquilo. No momento em que Deus deixou o inimigo tocar na vida dele, todo mundo abandonou. Seus próprios inimigos que vieram aconselhá-lo, lhe deram conselhos assim de acusação. A sua esposa disse, Jó, amaldiçoa Deus e morra de vez. Ou seja, havia o joio ali, mas Jó abençoa todos. E enquanto ele estava orando pelos seus inimigos, ele foi curado e recebeu porção dobrada. Por quê? Ele não vacilou, ele creu na palavra de Deus, ele mostrou que ele era o trigo. O trigo são homens de fé, como Deus está agora fortalecendo fé em nome de Jesus através da sua palavra no seu coração. Ok? Mas eu tenho fé, eu sempre quero ver os milagres de Deus, sei que eu vou ver. Nós estamos falando agora fé porque veja o milagre de Deus, mas fé que torne você alguém que creia que nem uma vírgula, nem um tio da palavra passará e que você se fortalecerá nisso e a tua força virá disso, desse crer na palavra, querido. Às vezes eu parece que eu me sinto assim muito entusiasmado, falando, desconte a minha emoção, meu entusiasmo. E vou repetir, você está sendo formado um homem de fé para vencer nesses tempos. Jeremias chorou tanto, o povo não obedeceu, continuou naquela vida. E o que aconteceu? Nabucodonosor subiu, escravizou todo mundo e foi aquela coisa toda. Porém lá, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego se mostraram homens de fé. Eles começaram com uma atitude simples. Eles foram selecionados como os mais inteligentes, os mais capazes ali. Porém, eles sabiam que todas aquelas iguarias que o rei lhes servia, ia servir para eles, estava oferecendo, eram coisas que eram dedicadas aos deuses daquele rei. Eles disseram, nós não comeremos. Você lembra que o líder deles falou, o rei vai mandar me matar, vou apresentar vocês lá fracos. Eles falaram, me deixe 40 dias sem comer as iguarias do rei, só com água e verduras. E você sabe o que aconteceu. Ali eles geraram fé. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha, eles disseram, se Deus nos salvar, nos salvou, né? Mas saiba tu, ó rei, que não nos dobraremos diante do teu Deus.
e foram lá para a fornalha. Olhe bem, Deus não os tirou da fornalha, Deus não os arrebatou, mas Deus esteve com eles na fornalha. E todas as pessoas que jogaram eles lá dentro, era tão quente a fornalha que morreram queimados. E eles saíram, homens de fé, sem que nem suas roupas tivessem cheiro de fumaça. Olha que coisa tremenda. Assim foi com Daniel. Daniel sabia que o rei tinha declarado que se alguém adorasse qualquer outro deus, senão o Deus dele ou ele próprio, seria lançado aos leões. Daniel não fechou a janela do seu quarto e se dobrou e adorou o seu Deus. E aí o rei foi obrigado a jogá-lo aos leões. E diz que o rei até chorou, porque ele era amigo de Daniel. E então ele vem de madrugada e grita: Daniel, porventura o teu Deus pôde te salvar aí dentro da cova? Daniel falou: sim, rei, estou aqui esperando. E ele sai ileso. Homens de fé passarão por todas essas coisas que nós estamos passando. Ah, mas tem essa doença aí que talvez eu pegue. Sim, a rede bobo vai mostrar para você não só estatística e números, vai usar a estratégia dos nazistas, vai começar a mostrar a estatística terrível, que não é confirmada, e vai mostrar dramas pessoais. Olha, o pai chorando pelo filho, o filho chorando pelo pai. Isso vai gerar na sua cabeça: a minha batata está assando. Daqui a pouco eu tenho filho, tenho pai, vai começar a gerar esse temor, esse medo. Eu digo para você, homens formados em fé. Eu prego, sabe aqui Jesus? Ao Jesus que abraçou a todos os leprosos, e quando os leprosos viam pessoas, eles gritavam de longe: sou leproso, afaste-se. Jesus abraçou os leprosos todos e não morreu de lepra. Não morreu de lepra. Agora então eu vou me expor? Não, eu vou tomar os cuidados. Eu uso minhas máscaras, eu uso minha distância, eu vou tomar os cuidados. Mas eu não vou viver apavorado, porque eu sei que os meus dias estão escritos no livro de Deus. Está escrito lá em Salmo 139. Todos os meus dias estão escritos no seu livro. Querido, nós estamos vendo o que está acontecendo. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Deus não luta contra a sua criatura. Deus não ia chegar lá no povo de Deus e Deus deixa que o inimigo venha e lute o homem com o homem, para que os homens de fé sobressaiam e tenham chance de serem formados. Apocalipse 12, do 9 ao 11, olha o que diz. E foi precipitado o grande ladrão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Diz João, que estava narrando, e ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. E eles, quem eles? Os irmãos de João, nós. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas frente à morte. Esses são os homens de fé que vão ser vencedores e plenos nesses dias. Eu e você. Agora, precisamos conhecer esse nosso Deus. Deus alertou o seu povo lá em Jeremias, alertou o seu povo lá com Isaías, alertou o seu povo lá em Oséias, alertou o seu povo tantas vezes para alertar a nós. Você veja como Joel começa o seu nós vamos estudar isso lá no outro canal, está escrito. Joel começa assim: porventura, essas coisas aconteceram nos dias dos vossos pais ou nos vossos dias? Gente, eu demorei. Isso era uma ostra que eu não conseguia abrir. Onde é que está a pérola ali? Como é que eu vou saber do que ele está falando? Até que uma madrugada, agora essa semana, Deus abriu e falou: Joel está dizendo, aconteceu sim nos dias dos vossos pais. E poderá acontecer, irá acontecer nos vossos dias também. Ele juntou as coisas. Então preste atenção, nós estamos sendo alertados. E olhe bem, o povo como ele era antes de Noé, você sabe, era violência, era comércio, era egoísmo. O povo como era em Sodoma e Gomorra, como era?
sensualidade, desamor, violência. Como é o povo hoje? Eu vou ler mais uma porção da palavra de Deus para você. Preste atenção. Pastor, mas vai ler tudo isso? Querido, entenda que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu posso contar minhas experiências, eu posso contar como hoje o Putin está falando da vacina, eu posso contar como o Papa está traindo os católicos da China, mas hoje nós estamos olhando a palavra de Deus, porque essa é que vai fazer com que a gente tenha fé para compreender e suportar o que está acontecendo. Então, suporte a palavra de Deus. Olha que coisa ridícula. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Deus diz lá em Deuteronômio 11, coloco diante de ti a bênção e a maldição. E aí vá para o Deuteronômio 30. Deus repete isso de outra maneira. Quer ver? Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olhe bem, Deus coloca para que a gente escolha. Por quê? Porque entrará na eternidade aqueles que escolheram ao Senhor. Esses são os de fé. Então, aonde é que nós vamos descobrir quem é esse Deus para que eu escolha? Na palavra. Então vamos para a palavra dele, entender o mundo que estamos vivendo hoje para vermos que é igual ao da época do Nimrod, igual ao da época de Jeremias. Presta atenção, vamos ver. Romanos 1, de 18 a 31. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Sim, Deus manifesta. Eles não querem ver. Olha, continuando. Porque as coisas invisíveis desde a geração do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, não tem desculpa, está sendo mostrado para o homem. Eles escolhem conhecer a Deus, eles escolhem não ver a Deus. É uma escolha, uma opção, em troca, claro, de algumas vantagens, mas é uma escolha. Agora, olhe bem, continuando. Porquanto, tendo conhecido a Deus, a humanidade não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha aí, gente, se nós conhecermos a Deus, nós nos tornamos sábios. Se nós não conhecermos a Deus, nós vamos ser enchidos pela sabedoria humana, que Paulo está dizendo lá em Timóteo, que ela é terrena, humana e diabólica. Ela nos destrói. Então os homens, pensando que estão sendo sábios, eles se tornam loucos, tá? Usando essa sabedoria humana, que destrói, terrena e diabólica, está lá. Agora veja bem, os que decidem conhecer a Deus, continua aqui. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrares os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura, mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles, não se importaram de ter conhecimento de Deus. Essa é a chave, querido. Não se importaram de ter conhecimento de Deus. Não se importam com Deus. Estamos vivendo a era pós-cristão. Não, cuidado. Bem, vamos lá.
Repetindo, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então os homens estão cheios de toda iniquidade, os homens estão cheios de toda fornicação, de malícia, de avareza, maldade. Olha o que a palavra de Deus diz, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, sendo detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Que diferença tem a humanidade de hoje, quando veio Nabucodonosor, a humanidade de hoje, quando veio a Babilônia sobre o povo de Deus, a todas aquelas coisas, aquele povo que foi salvo do deserto, foi salvo do Egito e no deserto teve que morrer. Só entraram os filhos dele, só Josué e Caleb, os únicos dois que foram libertos do Egito e entraram na terra prometida. Que diferença tem? Não, a humanidade hoje está perversa desse jeito e o Senhor está trazendo o seu juízo sobre a terra. A palavra de Deus diz que quando se enchesse a taça de Deus, ele derramaria. E Deus passa a palavra inteira da Bíblia dizendo para nós o buscarmos, para nós o conhecermos. Ele está colocando diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, escolha a bênção, filharada, escolhe filhos. Mas o homem, endurecido no seu coração, por saciar-se, por achar que ele é o seu Deus, por achar-se sábio, por fazer o que ele quer fazer, porque de repente é bom e agradável, e isso compra o homem. Sabe, é tão claro de ver hoje que o homem está cheio de armadilhas do inimigo para não conhecê-lo, que no meu tempo, meus avós, só um tio-avô meu tinha autorização para ler a Bíblia, porque era dito na Igreja Católica naquela época que quem lia a Bíblia ficava louco. Ele tinha autorização do bispo para ler. E agora, hoje, nós temos a Bíblia em todos os nossos celulares, mas tem a Bíblia. No entanto, a gente gasta 99% do nosso celular em tarefas, em ver, em responder, em ler, em saber novidades, e não na palavra de Deus. O próprio celular que traz a Bíblia, ele se encarrega de destruir a nossa atenção e o nosso tempo para dedicarmos a ela. Eu vou resumir isso aqui dizendo, creia na palavra de Deus, busque, Deus quer revelar. Você lê coisas que parecem uma ostra fechada, é verdade. É verdade. Eu estava lendo por Joel, e quando vi lá Joel dizendo que ele derramaria o seu espírito, e os jovens isso, e os idosos teriam sonhos, e todas aquelas coisas, aqueles dons, e de repente ele encerrou todos, e aí ele diz assim, e até os vossos servos e as vossas servas, eu encherei com o meu espírito e tal, e tal, e tal. Eu comecei a dizer, Deus, o Senhor tem discriminação. Servos e servas também são pais, são velhos. Por que o senhor está dizendo separado? O senhor está discriminando quem são os empregados, os servos, os escravos? Deus, eu não consigo entender. Eu demorei um tempo brigando com Deus em cima disso, até que abriu a minha mente numa madrugada. Também, Joel, eu compreendi mesmo faz poucos dias, viu? Faz uma semana, duas que eu estou brigando com ele, a minha mulher junto comigo, orando, lendo, buscando. Presta atenção, Deus está dizendo, é para que se saiba que não é o teu cargo, que não é a tua função. Ah, mas eu não vou mais nessa congregação, eu não vou mais adorar a Deus, porque lá, eu estou lá há 10, 15 anos, ninguém nunca me chamou, ninguém nunca me ungiu a pastor, ninguém nunca... Gente, se você está cuidando dos teus filhos, se você está orando teu filho, você tem uma função no reino de Deus. Se aprover a Deus, Ele te chamará. Agora, se você quiser ser a mais, você não compreendeu que Deus coloca os seus dons para todos. Bem, feche esse parênteses, porque agora eu quero terminar. Queridos, sim, o inimigo recebeu autorização para fechar as igrejas. Pastor, mas a sua está aberta. Sim, está aberta, a gente está reunindo 90, às vezes 100 pessoas, todos com 1,5 metro a 2 de distância, todos longe, ventilado, obedecendo, todo mundo com máscara, estamos obedecendo. Mas sabe, queridos, os homens que agora gerarem sua fé, esses que se encherem da palavra de Deus, lembre-se, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os que estão buscando gerarem sua fé serão como você, vencedores. Então hoje foi cumprido
mas eu te entreguei uma chave. O Senhor está forjando vencedores. E para isso, como veio o dilúvio, como veio o fogo lá em Sodoma e Gomorra, como tantas coisas vieram, agora está vindo isso que todos os apóstolos profetizaram, que todos os profetas, corta dos apóstolos, que todos os profetas profetizaram, que Jesus profetizou, que os apóstolos profetizaram, que Apocalipse foi descrito. O Senhor nos mostrou esse tempo, nenhum outro tempo, nenhuma outra época, nenhuma outra era foi tão descrita pelos profetas e pelos homens de Deus como a nossa. Para quê? Para que a gente soubesse que isso é necessário, porque o mundo decidiu adorar o Deus de Nimrod, adorar a Satanás, adorar ao dragão. E como o dragão não pode ele em espírito nos dominar, ele agora pegou um homem que já está na terra, nós vamos conhecê-lo logo, e ungiu com todo o seu poder, e será o nosso conhecido anticristo. E virá e fará todas essas coisas. Mas eu e você temos fé o suficiente para sabermos que em todas aquelas perseguições e tragédias, os homens de fé sobreviveram. Porque o homem vive pela fé. O homem vence pela fé. A fé supera todos os raciocínios lógicos que o homem tenta colocar na mente, por isso distrai os nossos estudiosos das faculdades. A fé destrói todos os argumentos que o inimigo veio usando a palavra. Jesus precisou dizer, também está escrito, porque Satanás usou a palavra contra ele. Jesus disse, também está escrito. Nós vamos ver isso lá no canal Está Escrito, você vai entender por quê. Agora preste atenção, eu espero que hoje você não tenha se assustado, você tenha dito, sim, Senhor, já havia na minha mente uma pergunta, por que é que o inimigo tem direito de fechar as igrejas, de prender os homens, de fazer o que está fazendo, de, como disse próprio Abacuque, reunir os homens com uma rede e levá-los todos para a morte com uma rede, com peixe. Quero dizer para você, meu querido, quase que eu te chamo de meu filho, hein? É porque quando a pessoa fica avó, chama muita gente de filho. Não se preocupe. Eu já vi uma pessoa que se ofendeu quando chamei ela de filho. Mas não se preocupe. Não se preocupe. O que eu quero dizer é, meu irmão querido e amado, nós estamos num tempo que quando nós contassem, nós não acreditaríamos. No meio de tudo isso, o Senhor está pegando e fortalecendo o teu trigo com frutos. Há um mover tremendo começando no nosso povo aqui, depois que não pode mais ir para o culto, depois que não pode mais ir. Há um mover, estão se reunindo orando, estamos vendo curas, estamos vendo palavras proféticas, estamos vendo conversões absurdas no nosso ponto de vista. Pessoas que nesses dias eram tremendamente contrários a um determinado rapaz, porque você só gosta dos teus irmãos da igreja. De uma noite para outra, o pai resolveu, quero Jesus, e de repente, eu vou contar uma coisa incrível para você, vou contar uma coisa tremenda. No outro dia eu pensei, sim, agora aceitei Jesus, agora eu quero ser batizado. E foi tanta a fome dele que tiveram que reunir os pastores e batizá-los desse frio, porque ele queria cumprir, eu queria dizer, for batizado. Há essas coisas acontecendo nesses dias, por isso fortaleça a tua fé e fale com amor para as pessoas que estão embevecidas por isso. Fale com amor. Ame-as. Daí elas, se sentindo amada, elas vão receber o Senhor Jesus com você. Deus te abençoe. Lembre-se, no canal está escrito, isso vai ser mais detalhado ainda, vou colocar lá em pedacinhos. Mas você precisa entender bem que por trás de todas essas coisas está o Senhor Deus. E que Ele não luta com a sua criatura. Por isso, agora, nós derrotaremos o inimigo. E claro, ele virá, e quando Jesus virá, diz que ele apenas dará um sopro, e ele virá como justo juiz. E nesse sopro, ele matará Satanás, acabará com ele, e ele e os seus seguidores irão para o lago de fogo e enxofre. Enquanto eu e você estaremos vendo os olhos, parece impossível, da maneira que nós somos, nós estar vendo os olhos do Senhor Jesus, nós estar assentados com ele. Deus te abençoe. Querido, se você gostou, inscreva-se, compartilhe. Deus te abençoe. Eu fico emocionado de poder trazer essas palavras para você.
Deus te abençoe, que você possa aproveitar. E nos comentários diga o que você concordou, não concordou, o que você quer mais explicação. Os 100 primeiros comentários eu sempre consigo responder. Os outros eu tento, mas todos eu leio. Oremos uns pelos outros. Jesus, me ajuda a orar para os meus inscritos. Gostaria de ser nominalmente, mas eu oro por eles. Orem por mim. Preciso de vocês. É muita coisinha, mas Deus é fiel. Oremos uns pelos outros.